e começa a declarar aquilo em que você acredita. Alguns dizem: eu vou abrir uma casa para crianças. Eu acredito, ao contrário, que vou abrir hospitais. Eu acredito que vou ajudar as pessoas. Eu vou para missões. Eu acredito que toda a minha casa estará diante de Deus. Eu creio pelos meus pais, eu creio pelos meus amigos. Eu acredito que não é por acaso que Deus me plantou no meu hospital. Eu creio pela minha família. Saia do lamento. Há pessoas que há anos não crescem porque continuam reclamando e pensando no passado. Vire a página hoje, em nome de Jesus. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. O título desta pregação é Teste de Fé. Vamos ver se vocês têm fé. E vamos começar lendo Hebreus 12.1, que é a passagem com a qual vou terminar a pregação e começar a pregação. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não sei se vocês sabem, mas o 12 é a conclusão do 11, onde falamos dos heróis da fé. Hoje vamos olhar para o 11 para ver se nós temos fé, ok? Estão prontos? Hebreus 11, 1. Digam vocês que sabem de cor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a demonstração das realidades que não se veem. Então, essa palavra certeza, este livro escrito em grego, depois também traduzido para o hebraico, diz assim: do grego, fé, fé literalmente, ou seja, a certeza, porque diz fé é. Ok, essa palavra é fundamento ou base, pode se referir a algo sobre o qual se apoia uma realidade, um suporte ou uma substância. Portanto, por exemplo, em português, em espanhol, eles não traduzem como certeza, mas traduzem com essa outra palavra que transmite o sentido grego. A fé é um certo fundamento. Como é a fé? É um fundamento, uma base segura. O que é um fundamento ou uma base? Você precisa estudar para fazer isso? O pilar da casa, antes de construir um prédio muito grande, temos um engenheiro aqui, mais engenheiros. O que são fundações? É a base, veja, temos arquitetos, engenheiros. É a base sobre a qual você pode construir todas as coisas. Diga-me, onde você pode construir todas as coisas? Amém? Outra tradução é realidade. Filosofia indica uma realidade concreta de algo, uma essência ou natureza intrínseca. E a outra tradução é segurança ou confiança. Em contextos mais práticos, pode indicar um estado de segurança e confiança em relação ao que se espera e espera. Então, se nós traduzirmos e compreendermos a fé e a certeza, a fé é um fundamento verdadeiramente firme e inabalável. Isso significa que absolutamente tudo o que eu construo e edifico na minha vida cristã, eu me baseio e me apoio firmemente nessa profunda certeza que é a própria fé. Portanto, a definição profunda é certeza. Quando ouvimos alguém dizer, eu acredito, mas não tenho fé, isso não existe, porque não existe eu acredito, mas. A fé é uma certeza, é onde apoio todas as minhas convicções, minhas escolhas, e é de onde cresço partindo dessa certeza. Antes de uma pessoa ter um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, ela só tem incertezas, certo ou errado. Talvez exista, sei lá, não sei, venho do macaco, eu venho do homem. Eu não sei como é a sua família, na minha nós viemos do homem. Enfim, cada um tem a sua família. Tem gente que diz, eu venho do macaco, e eu digo, minha família não tem nada a ver com a sua. Cada um tem a sua própria família, então na nossa casa nós somos humanos. Enfim, eu me apoio nisso. Agora vamos para Hebreus 11, 2, 3. De fato, por ela, por esse fundamento, por essa certeza, foi dado bom testemunho aos antigos. Pela fé, quando eu disser fé, vocês me dizem certeza. Pela fé, nós compreendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem não foram feitas de coisas aparentes.
Então, pela fé, eu tenho certeza de que o mundo foi criado por Deus. Uma vez nós tivemos aqui o professor Schroeder, não sei se vocês estavam aqui, o professor Schroeder é um físico quântico. Foi o homem que adaptou, fazendo os cálculos quânticos da física quântica, o mundo criado em 7 dias. Eu disse também da outra vez em que preguei que há um dos maiores ateus do mundo, ex-ateu, que se converteu ao ver os cálculos de física quântica do professor Schroeder. Se vocês procurarem lá, até mesmo na Sabo TV, o professor Schroeder, vocês verão que ele está explicando por que não existem extraterrestres. Por causa dos alinhamentos dos planetas, assim vocês tiram isso da cabeça também, e depois ele explica os cálculos quânticos. Certo, não é fácil acompanhá-lo, porque ele é uma mente brilhante. De fato, seus livros também são estudados aqui na Universidade de Milão e assim por diante. E ele fez todo um estudo, belíssimo. Mas eu me lembro de um par de pessoas, porque durou 1h30, que vieram até mim e disseram: eu já acreditava nisso mesmo. Eu já sabia que tinha sido criado em 7 dias, porque eu acreditei por fé. Deus disse assim, né? E isso é fé. O que ele está dizendo é por fé. Digam como é por fé. A certeza que Deus me dá, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que pela fé eu compreendo que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Amém. Sei que alguém vai dizer, não, mas houve a explosão. Não houve. Tudo pode ser, mas no final é Deus quem criou todas as coisas. Amém. Diz que pela fé eu chego a isso e não foi tirado de coisas aparentes. Hebreus 1:11-4 diz, pela fé, por uma certeza, uma convicção, um fundamento, um relacionamento com Deus que me dá essa convicção. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio disso, foi dado testemunho de que ele era justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E por meio disso, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Está dizendo, agora fará uma galeria de pessoas e diz, essas pessoas que lemos no 12, obrigado. Essa multidão de testemunhas ao nosso redor, ele diz, pela fé não sabia o que iria acontecer, mas como queria honrar a Deus, acabou oferecendo uma oferta melhor. Por quê? Porque sabia que não era apenas uma oferta para jogar ali, mas era uma forma de honrar a Deus. Portanto, pela fé, se você tem fé, você honra a Deus e dá a Deus o melhor, não o pior. Uma pessoa que tem fé nunca dá o pior para Deus. Uma pessoa que tem fé dá o melhor. Uma pessoa que tem fé não dá a última hora do seu dia para Deus, dá a primeira hora, dá o primeiro momento. Uma pessoa que tem fé entrega seu dia a Deus. Não é assim, é verdade, pode acontecer de você dizer agora, eu preciso, me deram um trabalho no domingo, mas esse não será o trabalho da sua vida, porque você diz que domingo é o dia do Senhor. Nada pode roubar o dia do Senhor, porque eu o honro. Não é por medo de ir para o inferno. Não está escrito que se você não vier no domingo, vai para o inferno. É pela certeza de que eu venho para honrar o Senhor. Este é o dia que eu dedico ao Senhor. E quando uma pessoa tem fé, essa pessoa honra a Deus. Honra. A Bíblia diz, honrai o Senhor com os vossos bens. Não é preciso ficar ali tentando convencer as pessoas a serem generosas. Uma pessoa que ama a Deus quer ser generosa. Uma pessoa que ama a Deus vê algo que não está certo em sua igreja e diz, não pode ser. Esta é a minha casa. Eu vou arrumar tudo. Compro os melhores móveis e se precisa de alguma coisa na casa de Deus, dou uma moedinha. Não precisa nem pedir. Uma pessoa que tem fé oferecerá a Deus o melhor que tem. E foi assim que Abel fez. Hebreus 11:5 diz assim, pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte e não foi mais encontrado, porque Deus o havia levado. De fato, antes de ser levado, recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Até esse período nós encontrávamos na Bíblia, nasce, morre, acabou. Nasce, morre, nasce, morre. Aí vem um homem que andou tão próximo de Deus que nunca viu a morte. Ninguém nunca tinha ouvido falar de ressurreição de nada. Mas quando Deus ama alguém, Ele sempre tem um caminho privilegiado para aqueles que andam com Deus. Quando você tem fé, você provavelmente não verá a morte. Isso não significa que você não morrerá nesta vida, mas você viverá para sempre. Amém? Porque Deus sempre tem algo melhor para si. Diga-me como é Deus, algo melhor para seu povo. E ele diz que Enoque não morreu, ninguém jamais encontrou seu corpo. Ele ascendeu com Deus justamente porque andou com Deus.
É o primeiro arrebatamento na história da igreja. Vocês sabem que haverá um arrebatamento a quem acredite que será antes, durante ou depois, e não vamos entrar nesse mérito, mas a Bíblia diz que chega um momento em que seremos tirados da terra, quando haverá uma grande tribulação na terra. Naquele período nem existia o apóstolo Paulo, ninguém falava de arrebatamento. Mas quando você tem fé, você vive experiências que ainda ninguém viveu, porque esse relacionamento com Deus atrai essas experiências. Então temos o primeiro arrebatado, quando ainda nem se falava de arrebatamento. Hebreus 11:6 diz: Ora, sem fé, sem essa certeza, é impossível, digam comigo, impossível agradá-lo. Pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro princípio é que a fé existe porque eu agrado a Deus, não porque Deus me agrada. Amém? Porque tem gente que lê diferente. Aqui eles dizem, sem fé você não pode agradar a Deus. Então fé, certeza em Deus, andar com Deus, crer nele, é o modo como eu ajo para agradar a Deus. Muitos usam a fé dizendo que é Deus quem deve agradá-los e começam assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar uma casa. Depois, você não tem a casa e diz, talvez eu nem venha mais à igreja, ele não me deu uma casa. Então sim, Deus, eu sei que o Senhor vai me dar isso, aquilo, outro. Depois, alguém fala mal de você na igreja e você diz, nunca mais venho à igreja. É como se, já que Deus não me deu o que eu queria, Ele não me agrada mais. Isso não está escrito na Bíblia. Sou eu que devo agradar a Deus. Não é Deus que tem que me agradar. Amém. Diga aí, dê uma cotovelada no seu amigo e diga, a fé te ajuda a agradar a Deus, não o contrário. E então a pessoa começa com 1000 problemas. Aquele não me olhou, aquele não me cumprimentou, pedi a Deus um carro, um emprego, não consegui e não vim. Deus não é o seu supermercado. Ele já deu Jesus que morreu na cruz por você. Isso já seria suficiente. Amém. Então, ao invés de dizer agora, vou parar de ir à igreja, agora vou mudar de igreja, mudar de coisa, mude a si mesmo, pare de mudar as coisas, comece a mudar você. Porque tem gente que é difícil, tem gente que tudo tem que ser feito do jeito que quer. Então, eu mudo de mentores, eu mudo de grupo de vida, eu mudo de igreja, eu mudo de pessoa. A verdade é que você precisa mudar a si mesmo, não é o ambiente. Mude, por favor, mude, você precisa mudar. Porque uma pessoa, quando é transformada, ela quer servir, não quer ser servida. Ela quer fazer o melhor pelos outros, não busca o melhor para si mesma. Amém. Quem sabe o cristianismo te ajude a buscar o melhor para os outros, não o melhor para você. E é a mesma coisa, você tenta agradar a Deus, mas não, nós vivemos como se Deus sempre tivesse que nos dar algo. Não funciona? Tem gente que já mudou de 1000 grupos de vida, 1000 mentores, 1000 igrejas. Tem gente que diz, eu era desta, depois daquela outra. Eu entendo que talvez você esteja procurando um lugar e troque um ambiente por outro, mas não dá para ser assim. Já mudei de 25 igrejas. Não sei se esta vai servir para mim. Mude você. Amém. Eu é que preciso mudar. Aleluia. Vejo 2 améns. Depois Deus não está aqui para fazer a sua vontade. Vocês já fizeram a oração do Pai Nosso e disseram, seja feita a minha vontade? Porque tem gente que ora assim, seja feita a minha vontade. Assim como você faz a sua aí, faça a minha aqui. Não. A Bíblia diz, seja feita a tua vontade, eu quero fazer aquilo que te agrada. Uma pessoa que tem fé procura agradar a Deus, não procura agradar a si mesma. Amém? Seja feita a tua vontade. Eu gostaria de ir para cá, mas Deus me diz para ir para lá, eu vou para lá. Quando conheci Jesus, eu queria ser médico geriatra. Olha onde estou agora. Não tem nem velhinhas, temos até uma casa cheia de jovens. Não importa. Ah, mas porque eu amo, tem gente que diz porque eu amo cantar. Bem, a minha pergunta é, mas Deus quer que você cante? Porque talvez você ame cantar, mas Deus diz, olha, mesmo que você ame cantar, eu gostaria de você ali, cuidando da música. Não, talvez eu queira que você cuide de outra coisa. Você deve perguntar a Deus porque é a vontade dele que conta. Amém. Ó, perfeito.
Hebreus 11:7. Coloque aí seus versículos de fé embaixo. Pela fé, Noé, divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, com temor preparou uma arca para a salvação de sua família, e com sua fé, sua certeza, esse fundamento condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que se tem por meio da fé. Quem ama a Deus condena o mundo, não compactua com o mundo. Digam como é. Quem ama a Deus condena o mundo, não é amigo do mundo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que significa ser amigo do mundo? Significa que você não gosta de ir esquiar, ver um lugar bonito? Não, não, não. Significa que você não gosta do sistema deste mundo. O sistema deste mundo prega uma coisa e você diz: sinto muito, eu não faço parte do sistema deste mundo. Eu sigo o que Deus diz. Ah, mas no sistema deste mundo todos dormem com todos. Sinto muito. E se há um homem que diz: se você me ama, porque é assim, se você me ama, fique comigo. Você diz: sinto muito, eu amo você, mas amo mais a Jesus. Eu não vou entrar no sistema deste mundo. Ou se há até mesmo uma endemoniada do outro lado, talvez até na igreja, que te diz: vamos, fiquemos juntos para a vida toda. E você diz: não, 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 me desculpe. Porque quem não te aceitou no altar não pode deitar na sua cama. O casamento é uma relação de aliança. se alguém não te honra no altar, não vai te honrar na cama. Ah, mas todos fazem isso. Eu não sou todo mundo, vamos dizer todos juntos. Eu não sou todo mundo. Todos. Oh. E então não importa se o cara que trabalha com você, você tem que mentir para trabalhar, largar esse emprego. Ah, mas eu estou morrendo de fome, eu prefiro morrer de fome, mesmo que Deus seja justo e os justos não mendiguem o pão, do que estar em um emprego onde eu tenha que mentir. Me desculpe, mas é assim que se faz, mas eu não faço isso, mas tudo é feito ilegalmente, mas eu não faço tudo ilegalmente. Eu odeio o sistema deste mundo, eu condeno o sistema deste mundo. Amém. Não existe esse negócio de vamos fazer assim. Quem tem fé condena o mundo. Digam como é quem tem fé? Digam como é e sabe que Deus está me vendo. Quem tem fé não está ali preocupado com o que os outros dizem. Quem tem fé está preocupado com o que Deus diz sobre mim. Porque a Bíblia até diz que alguns mentindo, quando você é crente, alguns mentindo dirão todo tipo de mal contra você. Você pertence ao cristianismo. Ah, mas aquele falou de mim. Ah, mas no meu trabalho falaram de mim. Você pertence ao cristianismo? Fique tranquilo. Amém. Quem tem fé sabe. Pode até ser que tenha alguém que diga: se você quer ser um crente, não quero ser seu marido, sua esposa, seu primo. Seja o que for. Adeus, amor. Oi. Eu já tomei minha decisão. E a Bíblia dirá que mesmo que seu pai e sua mãe o abandonem, eu estarei lá com você. Sim, quando você tem fé, porque sabe que às vezes pensamos que a fé é só para receber. A fé também é para receber, mas a fé não é só para receber. Isso é uma parte da vida de fé. É pela fé que se recebem as promessas. Mas a vida de fé não é só receber promessas pela fé. Há muitas outras coisas. Quando você tem fé, você pode viver a perseguição. Quando você tem fé como Noé, pense, coloque isso na sua cabeça. Eu sou Noé, chego em casa e digo que vou construir uma arca e as pessoas dizem: mas você está louco, o que vai fazer com essa arca? Aquele lá que está construindo a arca, os animais vão chegar, pense na família, nos filhos, mas como assim? Mas quando você tem fé, você tem a força de fazer algo mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando todos te dizem que não é verdade, que você não pode, que você não vai conseguir. Se você tem fé, mesmo que tenha 1000 nãos pela frente, você continua seguindo em frente, seguindo Jesus. Amém? A fé é resiliência. Digam comigo, a fé é resiliência. E eu faço qualquer coisa sabendo que Deus está comigo. Ninguém me vê. Não importa. Na verdade, acho que o que fazemos quando ninguém está olhando é o que realmente nos define. Amém? Porque somos capazes de ser bons diante de todos. Provérbios 15:13 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons, os maus e os bons. Daniel capítulo 2, versículo 22 diz: ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Então quero te dar esta boa notícia.
Mesmo que você diga, ah, mas eu roubo escondido. O seu chefe pode não te ver. Ah, mas eu vou à igreja e depois, escondido, eu posso não te ver. Mas há alguém que te vê. Lembro-me de uma vez, anos atrás, de um pastor que contava essa piada para nós, onde ele dizia que vieram 2 jovens que eram crentes, enfim, estavam juntos, estavam um pouco tristes e disseram, sabe, pastor, queríamos contar, nós caímos, etc, etc. E ele disse, bem, Deus pode perdoar vocês, podemos recomeçar a partir daqui. Então ele olha para eles e diz, tirem a roupa e façam sexo na minha frente. E eles olham e dizem, mas pastor, você está louco? Quer dizer, pensando bem, você é pior do que nós, né? O que você está nos pedindo? E ele diz, por que vocês não querem fazer isso na minha frente? Enfim, é uma coisa horrível, é uma coisa terrível. E ele diz, ah, diante de Deus tudo bem, e diante dos homens não? É realmente muito interessante, de fato. Vamos em frente, Hebreus 11, 8 a 9 e 19. E aqui entramos na história de Abraão. Pela fé, por uma certeza, um firme fundamento, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Como é que é? Quando Deus me chama, se eu tenho fé, eu obedeço. Obediência tardia é desobediência. Quando você era pequeno e sua mãe dizia, arrume a cama, se você arrumava à meia-noite, você era obediente ou desobediente? Você arrumou a cama ou não arrumou a cama? Sim, mas você fez na hora errada. Quando Deus te chama, é agora, é agora. Ah, mas eu tenho medo. Desobediência. A fé responde instantaneamente. Como é que é? A fé responde instantaneamente. Para ir a um lugar que ele deveria receber como herança. E partiu sem saber, como é que é? Sem saber para onde ia. Ah, mas Deus me disse para deixar tudo para fazer a obra. Mas como vou fazer? Como vou pagar? Eu não sei, você vai, depois Deus vai cuidar disso. Quando eu recebi o meu chamado, Deus me disse, você vai para a Itália. Você pergunta, o que você tinha na Itália? Nada. Alguns números de telefone que quando eu ligava e atendia a telecom não tinha ninguém. Por quê? Obedecer foi muito fácil? Não, mas alguns dizem, se tudo vai bem é de Deus, se tudo vai mal não é de Deus, se tudo vai bem pode até não ser de Deus. Há pessoas para quem tudo está indo bem na vida e esse tudo bem as afastou de Deus. Há pessoas que vieram para a Itália sem perguntar a Deus e hoje seus filhos, quem sabe onde estão, não estão na igreja, perderam dinheiro e vivem uma vida de inferno. Não tem nada a ver, pode parecer que no começo está tudo bem. O que aprendemos com a fé é que mesmo quando tudo vai mal, se Deus me disse, permaneço firme até que tudo fique bem. Porque se Ele disse que vai ficar bem, vai ficar bem. Não sei como. Mas vai ficar bem, isso é fé. É aqui que eu construo a minha história. Deus fala comigo, eu tenho certeza e então dou um passo. Pastor, mas se eu dou um passo de fé e não era Deus, era um pimentão que comi à noite e tive um sonho. Me escute, a Bíblia diz assim, tudo o que não é fruto de convicção é pecado. Ou seja, se eu me movo só porque minha prima me ligou e disse que eu ganharia mais na Itália, depois não é verdade, mas isso é outro parêntese. Se eu me movo na certeza de que foi Deus quem me disse, mesmo que eu tenha me enganado, mesmo que tenha comido o pimentão, se foi porque eu estava convencida de que era Deus, Ele vai me salvar. Porque Ele salva por convicção, não por decisão. Amém? Então ele vai embora sem saber para onde ir. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como em terra estrangeira, vivendo em tendas. Abraão vivia anteriormente em tendas? Não, Abraão primeiro viveu em uma cidade, depois viveu em outra cidade e para obedecer a Deus ele teve que viver em tendas. Tem gente que me diz, olha, porque eu fiz isso por Jesus, mudei de trabalho, mudei de país, agora estou trabalhando como faxineira, antes eu era advogada. Ok, eu também já fui babá, eu também já limpei. E você diz, sim, eu poderia fazer outras coisas, no meu país eu estava melhor. Mas para obedecer a Deus não importa, porque enquanto eu fazia a limpeza, eu olhava para o alto sabendo que a promessa era maior do que aquela limpeza. Às vezes, quando você obedece a Deus, precisa passar por um momento de humilhação, mas não tem problema, porque você não fica no momento da humilhação, você permanece onde Ele vai te levar. E diz, Como Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade, digam comigo, esperava a cidade que tem os verdadeiros fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ele disse: não importa, porque eu não vivo pelas tendas de hoje, eu vivo pelo que viverei com Deus, eu quero viver lá. E diz: pela fé também Sara, embora estéril e fora da idade, recebeu força para conceber e deu à luz, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, uma mulher que tinha 90 anos com tudo caído, porque aos 90 anos de pé, talvez só os ossos fiquem. Imagina esses dois, ele com 100 anos, ela com 90. Obviamente, nessa idade, eles não tinham como ter filhos, certo? Por isso que a Bíblia diz, até Abraão sorriu um pouco antes, é dito só dela. Mas se você ler bem a história, diz, Senhor, não podia ter sido há 30 anos? Quando eu estava bem. Com 40, 50? Imagina quando ela tem 90 anos, se olha e não tem nada em pé, ouve o anjo dizendo: chegou a hora, vocês terão um filho. E não é que ela teve logo em seguida, né? Vocês terão um filho. Ela começou a rir como se dissesse, Senhor, você se enganou. Falou com outra Sara. Tem alguma outra Sara aqui no acampamento de 30 anos? Mas diz que ela confiou na promessa. Quando você tem fé, mesmo que seu corpo diga não, mesmo que o médico diga que não é possível, com fé tudo é possível. Até mesmo a loucura de uma gravidez. Em uma idade tão absurda, porque fé, é uma certeza sobrenatural que Deus coloca no seu coração. E você não joga a fé ao vento, você a coloca nas promessas de Deus, amém? E continua dizendo, por isso de uma só pessoa já enfraquecida, nasceu uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia à beira do mar, que não se pode contar. Vocês sabem que Deus mudou o nome de Sara e de Abraão, não é? De Abraão para Sara. Sara, vocês sabem o que significa um e o outro? Significa pai de multidões. Então imagine, a partir de hoje não me chame mais assim. A partir de hoje não me chame apenas de irmã, me chame de mãe de multidões. Eles não tiveram um filho. Porque a fé chama coisas que não existem como se já existissem. Amém? Imagino que ele olhou para ela e disse, mãe de multidões. E quanto mais ele dizia, mais acreditava, porque dizia, só Deus pode fazer essa loucura com as nossas vidas. Pai de multidões, quantos filhos você tem? Nenhum. Pense em como ele se apresentava. Bom dia, como o senhor se chama? Pai de multidões. Tem muitos filhos? Não, nenhum. E você rainha, mãe de reis, a promessa de Deus para Sara é, você será mãe de uma geração, reis virão da sua descendência. Quantos filhos você tem? Nenhum. Me chame de mãe de muitas nações. Amém. Às vezes precisamos chamar nossos filhos e as coisas como se já fossem. Precisamos começar já a dizer, quando comecei a fazer faculdade em Milão, eu queria uma bolsa de estudos, mas eu não tinha dinheiro. E ninguém tinha me dado uma bolsa de estudos, mas eu estava convencida de que teria uma bolsa de estudos. Eu disse, de algum modo, Deus vai providenciar para mim. Porque eu queria absolutamente poder escolher. Não queria ser obrigada, tipo, já que não tenho nada para fazer, vou servir a Deus. Eu digo não. Você sempre precisa ter algo para deixar, não é? O que eu deixei por Deus? Tem gente que diz, eu não tenho nada, então o que você deixa? E então eles me diziam, e como você vai fazer a faculdade? Eu dizia, tem pessoas que me deram uma bolsa de estudos. E eles perguntavam, como elas se chamam? Ainda não sei, mas sei que vão me dar. E pensem, depois de 2 meses, um casal da Sicília, que hoje nem existe mais, Deus colocou no coração deles o desejo de custear todos os meus estudos. Liguei por 2 meses dizendo, eu terei alguém que vai me financiar. Deus vai tocar o coração de alguém. Porque quando Deus te diz uma coisa, você chama as coisas mesmo que elas ainda não existam. Já contei aqui a história de uma senhora que era uma cantora muito famosa do Rio, dessas coisas todas, samba. O filho dela chegava em casa com as pupilas... Vocês sabem que pupilas dilatadas querem dizer cocaína, né, mãe? Não quer dizer que não dormia a noite toda, porque o olho fica todo preto, não tem o branco. Chegava em casa com as pupilas assim, completamente drogado, para ver a mãe, e ela sempre dizia, entra, missionário do Senhor, que vai pregar o evangelho a todas as nações.